A palavra de Deus nos fala aqui nesta tarde de uma passagem de um homem que a Bíblia fala por nome de Jó. A Bíblia fala que Jó, ele era um homem fiel a Deus. E por ele ser fiel a Deus, a Bíblia fala que Deus lhe prosperou, que Deus lhe abençoou. Só que quando falamos de Jó, muitos, talvez em sua mente, talvez no seu coração, já começa a se recordar do sofrimento de Jó. O que Jó passou, o que Jó enfrentou, as suas percas, a perca da família, da sua riqueza, da sua saúde. Só que nessa tarde eu quero trazer uma mensagem diferente de Jó, que vai nos ensinar que antes que Jó fosse provado, antes que Deus viesse a permitir tudo que ele permitiu na vida de Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem muito próspero. A Bíblia fala que Jó era um homem que o próprio Deus deu testemunho de Jó, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua sinceridade. A Bíblia vai nos dizer que há um segredo por trás disso. Talvez você nunca pensou nisso, mas é isso que eu quero dizer hoje. Qual é o segredo que levou Jó a ser um homem tão próspero? A ser um homem muito abençoado por Deus? Talvez você está me ouvindo. Eu quero que neste momento você pare tudo. A qual nessa tarde Deus vai te trazer segredos, virtudes, que vai te ensinar a ser muito abençoado por Deus. Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo que você tem um desejo no seu coração aí de ser abençoado, de ter uma família abençoada, de ter um trabalho abençoado, de ter um negócio abençoado. Eu tenho certeza que você quer que as coisas dêem certo na tua vida e hoje você vai aprender de Deus. Deus abençoe nosso irmão Francisco. Boa tarde. Ore por mim. Em minha família sou de Catuetê, sou Francisco. Deus abençoe. Nosso irmão Daribone, que também está nos ouvindo da colônia São João. A todos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe. A palavra de Deus aqui está nos dizendo que Deus honrava Jó, porque havia alguns segredos que Jó tinha. E quais são esses segredos que fez? Porque a Bíblia fala que ele era o mais rico do Oriente. Este homem era um homem muito abençoado. Antes dele ser provado, depois Deus abençoou ele muito mais. Hoje você vai aprender. Pegue um caderno, pegue uma caneta e marque isso na tábua do teu coração. Sabe qual é um dos primeiros segredos? Porque Jó era muito abençoado. Sabe por que Deus honrava tanto Jó? E porque ele era mais rico do Oriente, ele era mais o abençoado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jó, ele era sincero. Escute algo. A palavra sincero, ela quer dizer transparente. A palavra transparente quer dizer honesto. Sabe qual que é um dos segredos de nós ser muito abençoado por Deus? É nós ser honestos. Sabe por que muitas pessoas Deus não honra eles? Sabe por que tem muitas pessoas que passam 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 5 anos, e sabe por que muitas pessoas só andam para trás? Sabe por quê? É porque muitas pessoas não são honestas. Muitas pessoas pensam que vão crescer na vida passando a perna nos outros.
enganando o próximo, talvez comprando e não pagando. Muitas pessoas, por não ser honesto, eles andam de mal para pior. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, em Gálatas, no capítulo 6, que certamente tudo que o homem plantar, certamente o homem irá colher. E se você engana alguém hoje, amanhã lá na frente você vai ser enganado. Lembra de Jacó? Jacó enganou seu irmão Esaú, mas lá na frente ele foi enganado pelo seu sogro Labão. Porque certamente o que nós plantamos aqui nós vamos colher. E muitos, por não ser honestos, não são abençoados. Há um testemunho que eu quero te contar, que eu ouvi, que me chamou muito a atenção. Eu fui convidado por uma pessoa para ir almoçar em um certo lugar. E quando eu estava nesse certo lugar com essas pessoas almoçando, eu fiquei ali escutando com as certas pessoas estavam conversando. E um desses meu amigo que me chamou, estava conversando com outro amigo, eu estava escutando. E quando os dois estavam conversando, eles começaram a contar um pouco do testemunho da vida deles. E um começou a dizer, eu era uma pessoa que não tinha nenhuma bicicleta para andar. Era uma pessoa que o meu desejo era ter um alqueiro de terra. Era conseguir somente alguma coisa para me manter, mas Deus me abençoou. Deus me honrou. Deus me deu hoje 300 alqueiros de terra. Deus me deu tanto. E eu comecei a escutar eles. E uma dessas pessoas disse, só que em toda a minha vida, eu sempre procurei ser honesto. E uma daquelas pessoas me chamou a atenção porque ele disse, eu sempre procurei nunca prejudicar ninguém. E uma daquelas pessoas disse assim, sabe por que Deus tem me abençoado muito? É porque eu aprendi que o que nós plantamos, nós colhemos. E essa pessoa falou algo que me chamou a atenção. Essa pessoa disse assim, quando eu estou indo para a minha roça e no meio da estrada, eu vejo talvez um passarinho, um filho de quero-quero, que está no meio da rua, eu paro a minha caminhoneta, eu pego aquele passarinho e eu coloco aquele passarinho no meio da terra novamente e eu continuo a minha viagem. Porque eu sei que eu fazendo isso, eu vou chegar lá na minha terra. Eu sei que a minha colhedeira vai estar colhendo, a minha plantadeira vai estar plantando. Porque eu aprendi que para nós ser abençoado por Deus, nós não podemos passar por cima de ninguém. Nem mesmo de um animal e nem mesmo de um passarinho. E ali Deus falou no meu coração através dessa mensagem, meu servo, eu te trouxe aqui para te ensinar que um dos segredos da prosperidade na vida de uma pessoa é ser honesto e nunca passar por cima de ninguém. E Deus me disse, sabe por que muitas pessoas coisas não dão certo na vida dele? É porque eles não são justos, meu servo. E quantas pessoas que trabalham bem, ganham bem, só que as coisas não vão na vida dele. Por quê? Porque tem pessoas que ele quer crescer enganando os outros. Tem pessoas que vai no mercado e ele compra no mercado e depois ele passa na rua de baixo para não pagar o mercado. Quantas pessoas que ele vai mudar de cidade, ele vai e faz uma compra de 1 milhão e ele vai embora e ele se acha esperto e ele diz até assim, olha como eu sou inteligente, eu fui e comprei 1 milhão e fui para a cidade e deixou alguém no prejuízo, não é honesto. E por isso que muitas das vezes Deus não lhe abençoa. Quantas pessoas que muitas das vezes ele tem um trabalho bom e muitas das vezes ele manda mensagem para o patrão dizendo assim, eu estou doente, eu estou enfermo, e na verdade ele não está doente, não está enfermo. São pessoas que não são honestas, não tem como Deus honrar. Quantas pessoas que vai e pegam um serviço
Muitas das vezes pega 2 milhões adiantado, 3 milhões adiantado. Ele trabalha 4 dias, depois ele pega outro serviço, já não vai mais trabalhar naquele serviço. São pessoas que não são justas. E quando a pessoa não é justa, não é honesto, Deus não honra, Deus não abençoa, porque um dos segredos de nós ser próspero é nós ser honesto. E Deus está dizendo hoje aqui, para pessoas que estão nos ouvindo, faça as coisas direito, faça as coisas com honestidade. Você vai ver as portas se abrir, você vai ver as coisas dar certo na tua vida, tu vai ver Deus honrar, Deus vai ver Deus te abençoar. Uma das virtudes de Jó era ser honesto. Sabe qual é a outra virtude que Jó tinha e que fazia Deus lhe honrar? Jó era reto. Jó era homem de palavra. Hoje em dia, sabe por que muitas pessoas já não são mais honradas? Porque muitas pessoas não têm palavra. Eles já não falam mais aquilo, eles já não cumprem mais aquilo que eles falam. Ele fala para a pessoa, eu vou trabalhar lá para você, 8 horas eu estou lá, chegou 10 horas, ele não foi. E depois nem avisa porque não foi, não tem palavra. E quando uma pessoa não tem palavra, não tem como Deus prosperar, porque onde não tem palavra, não tem confiança. Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, que a tua palavra seja sim, sim, ou seja não, não. Se você pode fazer algo, olha, fale, mas se você não pode fazer, não fale, porque o que passa disso é de procedência maligna. E tem muitas pessoas que Deus não lhe honra porque não tem palavra. Quantas pessoas que vendem algo para uma pessoa e por não ter documento ele vai e toma novamente. Você pensa que isso vai trazer bênção para a sua vida? Isso vai trazer maldição, porque tu não tem palavra, tu não é justo, tu não é honesto. Esses dias atrás uma pessoa me chamou e falou, pastor, tem uma igreja que está no ministério e olha, é só tirar a placa. Só tirar a placa e entrar dentro, porque está no nome de um pastor que quer se unir com você. E olha, vamos aqui ganhar alma para Jesus. O outro não está no nome do ministério que ele está. Eu falei assim, de maneira nenhuma. Nunca que eu vou fazer uma coisa dessa. Nunca que eu vou entrar em algo que não pertence ao ministério. Se ele deu a palavra e se ele prometeu outro ministério, mesmo que não tenha documento, ele tem que ser homem para cumprir a palavra dele com aquele ministério. Por isso que tem pessoas que andam para trás, porque ele vive prejudicando os outros. Está no meu nome. Olha, tá no meu documento, eu faço o que eu quero. Não, você tem que ter palavra. Eu prefiro começar uma obra debaixo de uma árvore. Eu prefiro começar uma obra debaixo de uma área, mas não entrar num lugar que não é de ninguém. Por quê? Porque eu sei que eu fazendo isso eu vou trazer maldição. E tem pessoas que não prosperam por causa disso. Ele vive a vida entrando nas coisas que é dos outros, tomando as coisas que é dos outros. Quantas pessoas que já entram numa empresa, já entram num trabalho com o pensamento de ficar 1 ano e depois sair e processar o patrão. Quantas pessoas que já vêm com esse pensamento, eu vou trabalhar aqui 6 meses, depois eu meto na justiça, eu ganho 10 milhões, que isso vai trazer maldição. Tem pessoas que Deus não honra ele, porque ele já tem pensamento errado. Oh, aleluias! Se você quer ser próspero, seja reto, seja honesto. Esse era uma das virtudes de Jó, e por isso que Deus lhe honrava. Sabe qual outro? Ele era temente a Deus. Quando alguém é temente a Deus, Deus vai lhe honrar. Sabe por quê que é importante ser temente a Deus? Porque tem pessoa que até cresce. Tem pessoa que até alcança riqueza, prosperidade, só que aquele que não teme a Deus, ele vai cair, não vai permanecer. Quantas pessoas que ao mesmo tempo que ele está lá em cima, ele já está lá embaixo. Mesmo tempo que ele consegue algo, ele já perde. Sabe por quê? É porque ele não é temente a Deus.
porque Ele faz a sua casa na areia. O Senhor diz através da sua palavra: eu comparo o homem que ouve a minha palavra e as pratica, é aquele que fez a sua casa sobre a rocha. Quando vir o vento, quando vir a dificuldade, essa casa não vai ser abalada. Tem pessoa que ele cresce na vida, mas de repente o diabo já entra no casamento dele, já entra na vida dele e destrói tudo, porque a vida dele não está alicerçada em Deus. Quer dizer, ele cresceu, mas nunca se preocupou de ir para a igreja. Ele cresceu, mas nunca se preocupou de estar na presença de Deus, de orar, de jejuar. E de repente veio a luta, veio o câncer, veio o problema e ele caiu, perdeu tudo que ele tinha. Jó, a vitória de Deus foi permanente na vida dele, porque ele foi temente a Deus. E o Senhor disse dessa maneira: olha, que aqueles que constroem algo aqui sem a presença de Deus é como a erva do campo, vai murchar e vai morrer. Mas aquele que constrói algo aqui nessa terra na presença de Deus, esse vai ter permanente, esse não vai ser abalado. Por isso que o Senhor diz em Salmo 125: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Por isso que tem pessoa que não tem uma estrutura, porque não teme a Deus. Por isso que tem pessoas que não são felizes na vida sentimental, porque não teme a Deus. Aí o diabo entra e destrói, porque aquele que teme a Deus, a macumba não vai pegar, a feitiçaria não vai pegar, a bruxaria não vai pegar. Mas aquele que agora não teme a Deus, a macumba pega, a feitiçaria pega, a bruxaria pega, o diabo destrói. Mas aquele que teme a Deus é como o monte de Sião. Macumbaria não tem poder contra ele, feitiçaria não tem poder contra ele, Satanás não tem poder contra ele. Por quê? Porque Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso, Jó era temente a Deus. É a terceira virtude. Sabe qual é a quarta? Jó se desviava do mal. Sabe qual tem sido o fracasso de muito? Por bater no peito e falar que nunca vai cair, que nunca vai errar. Salmo capítulo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem anda na roda dos escarnecedores. Sabe por quê que muitas pessoas fracassam? Sabe por quê que muitas pessoas acabam tendo a vida destruída? Porque anda com pessoas que não é para andar, vai em lugares que não é para ir. Jó se desviava do mal. Se o mal estava aqui na esquina, ele passava do outro lado da rua por vigilância. Sabe por que muitas pessoas hoje estão nas drogas? Sabe por que hoje muitas pessoas estão destruídas? Por não vigiar. Tem pessoas que são boas, pessoas maravilhosas, pessoas de famílias, que muitas das vezes por falta de vigilância, talvez andou com pessoas que não era para andar, e de repente foi no lugar, a pessoa falou: cheira um pouquinho. Ele diz: não, eu não cheiro. Não cheira, você vai ver a sensação, você vai ver como vai ser bom. Na segunda, na terceira, ele experimentou, se tornou viciado. Quantos amigos, quantas pessoas que eu conheço que estão na cocaína, que são pessoas maravilhosas, que lutam para se libertar, mas não tem força. Por quê? Porque não se desviou do mal, andou com pessoas que não era para andar, entrou nas drogas e não consegue sair. E acabou fracassando com isso, perdeu, porque tem pessoas que entram nas drogas, perde a família, perde trabalho, perde tudo. E é isso muitas vezes que acontece. Jó se desviava do mal, e Deus está dizendo para alguém: cuida onde você está indo, cuida com quem você está andando, vigia. Eu nunca vou esquecer de um pastor que, quando eu estava indo em São Paulo, eu escutei na rádio. Ele disse dessa maneira: ele tinha uma empresa, ele tinha muitos funcionários, e quando ele saiu para fora, uma das suas funcionárias, secretária, precisava ir no cartório, na escrivania, para assinar um documento, era um pouco longe. Ela falou para ele assim: vamos com o meu carro, porque é um pouco longe. O pastor olhou e disse assim: de maneira nenhuma, você vai com o seu carro, eu vou com o meu carro. Aí ele disse: irmão, vocês estão pensando que eu sou uma pessoa maldosa, que eu sou uma pessoa sem vergonha? De maneira nenhuma.
Eu sou uma pessoa muito reta, só que eu sou uma pessoa que se desvia do mal. Eu sou uma pessoa que não dou ocasião para o diabo. E sabe por que muitas pessoas caem em adultério? Sabe por que muitas pessoas traem a esposa? Sabe por que muitas pessoas traem o esposo? Sabe por que muitas pessoas caem na fornicação e não são fiéis? Porque não se desvia do mal. Hoje começa com uma conversinha, amanhã começa com uma risadinha, hoje começa com uma mensaginha, quando vê amanhã caiu, pecou, falhou, depois vem luta para a família, depois vem luta para os filhos, depois vem luta para casa, porque não se desviou, não vigiou. E é isso que Deus está dizendo. Jó se desviava. Quando ele viu o perigo, ele passava do outro lado. E é isso que Deus está dizendo para alguém aqui hoje. Se desvia do mal, aleluia. Escute algo, sabe qual é o segredo de Jó? Contra a virtude, eu já termino essa mensagem. Sabe por que Deus lhe honrava? Porque Jó era fiel. A Bíblia fala que quando os seus filhos estavam fazendo festa, Jó já ia e oferecia sacrifício para Deus. Jó já ia, pegava um boi, pegava uma ovelha, subia, oferecia, porque aquele tempo assim se adorava a Deus, eles ofereciam sacrifício diante de Deus e Jó fazia. E sabe por que muitas pessoas não são prósperas hoje? Porque muitas pessoas não são fiel a Deus. Escute o que eu vou te dizer e muitas pessoas vão concordar. Tem pessoas que quando ele está em uma rodada com os amigos, ou em uma rodada em um boteco, em um bar, e talvez está todo mundo tomando cerveja ali. Talvez chegue aquele momento que a pessoa vai falar assim: quanto que ficou a conta? Alguém vai dizer: a conta ficou 700 mil Guarani, ficou 1 milhão. A pessoa vai bater no peito e vai dizer assim: quantas pessoas que não faz assim? Deixa comigo, eu vou pagar a conta. Deixa, quantos que ficou? 1 milhão. Tem pessoa que até arranca aquele tanto de dinheiro assim e começa a contar só para dizer ainda que tem dinheiro. Não, deixa comigo que eu vou pagar. Pode, ficou 1 milhão, ficou 2 milhões. Essa rodada deixa para mim. Quantas pessoas que quando está no mundo, quando está na roda de cerveja, paga até 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões na rodada de cerveja. Mas quando é para ajudar a obra de Deus, para ganhar alma para Jesus, quando é para ajudar a obra de Deus, é para que a obra venha crescer e a alma venha ser salvo, as pernas chegam a tremer para dar 5 mil Guarani na igreja. Para 10 mil Guarani na igreja, a pastora é tudo ladrão. Ah, pastor, é tudo rouba, a igreja é tudo ladrão. Escuta o que eu vou te dizer. Não é porque uma pessoa é ladrão, todo mundo vai ser ladrão. Não é porque vamos dizer, um católico faz coisa errada, todo católico vai fazer coisa errada. Não é porque um crente faz coisa errada, todo mundo vai fazer coisa errada. Não é porque um é um adúltero e trai a mulher, que todo mundo vai trair a mulher. Não é porque um faz de um jeito, todo mundo. Existem pessoas fiéis ainda. E muitos perdem a bênção. Por quê? Porque não são fiéis, não ajudam a obra de Deus, não é dizimista, não é ofertante. E sendo que a palavra de Deus diz que há uma promessa para aqueles que são fiéis e ajudam a obra de Deus. E muitos não ajudam. Por quê? Porque não são fiéis. Jó era fiel. Jó honrava Deus. E quando alguém honra Deus, Deus honra ele. Quando alguém honra a Deus, Deus honra a família dele, honra a casa dele. Sabe qual é a outra virtude? Eu já termino essa mensagem. Era porque Jó era humilde. Sabe o que significa a palavra humildade? Humildade é uma pessoa que sabe reconhecer o seu erro. Jó, quando Deus provou ele rasgou a sua veste, vestiu de pano de saco, raspou a cabeça. E nós sabemos pela Bíblia que Jó não estava em pecado, era Deus provando ele. Mas Jó perguntou para Deus: o que eu fiz, Senhor? Fala para mim, meu Deus, eu vou me consertar. Fala para mim o meu erro, eu vou me consertar. Só que nós sabemos que Jó não estava em pecado. Mas ele se humilhou e perguntou: e quantas pessoas que Deus não lhe abençoa? Porque ele erra, mas não se humilha. Ele erra, coloca a culpa na esposa. Nossa casa está assim por causa da minha esposa.
A minha casa está assim é por causa do meu esposo, é por causa daquele fulano. Eu saí da igreja por causa do irmão, eu saí da igreja por causa da irmã, por causa do pastor. Pessoas que não são humildes, não são capazes de reconhecer o seu próprio erro. Mas bem-aventurados são os humildes de coração, os pobres de espírito, aquele que sabe reconhecer: eu errei, eu me humilho, eu peço perdão. Jó tinha essas virtudes e por isso Deus prosperava ele, por isso Deus abençoava ele. E é isso que eu quero te trazer, são segredos que vão te fazer prosperar. Eu quero que você receba essa palavra aqui nessa noite e que nessa tarde que você coloca ela em prática e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Por isso receba esta palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba para a glória.